iniciarmos o programa de hoje, nós fazemos voto de que todos vocês se sintam muito bem em nossa companhia. Da mesma forma que nós nos sentimos felizes e gratos por mais esta oportunidade de adentrar seus lares, levando a mensagem que consola e ilumina da doutrina espírita. Vamos começar o programa de hoje dirigindo 4 perguntas a vocês, telespectadores. Será que vocês realmente seriam capazes de responder neste momento a estas interrogações? Quem sou eu? De onde eu vim? O porquê que eu estou aqui e para onde eu irei? Se você já é um estudioso da doutrina espírita ou nos acompanha já há bastante tempo, afinal de contas nós já estamos com o programa há mais de 8 anos, não deve ser difícil responder. Mas se você não sabe, minha irmã, meu irmão, não se preocupe. É só prestar bastante atenção no que nós vamos falar hoje aqui, que eu tenho certeza que vocês não terão mais estas dúvidas em seus corações e em suas mentes. Pelo menos respostas básicas para essas 4 perguntas. Bem, no quadro Cristo e nós no terceiro milênio, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Muito bem, então nós vamos ter uma reflexão em torno das teorias que pregam a absoluta igualdade de distribuição de riquezas. Será que a riqueza é imoral? Não deviam existir pessoas ricas, então? Os governos devem expropriar daqueles que têm muito para dar àqueles que não têm nada? Tudo isso para você a partir de agora no Diálogo Espírita, uma realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Nosso tema livre de hoje, nós resolvemos aqui fazer um pouquinho diferente. Vamos responder 4 questões fundamentais para todo ser humano. Nós já falamos sobre isso aqui, obviamente, em outras ocasiões, mas nós vamos hoje ser mais objetivos, mais diretos. Comigo aqui o Humberto Mafessoni, o Vigério de Miranda. E são 4 questões, eu falei lá atrás, na abertura, já inclusive quais são, e vamos repassá-las aqui. Então eu vou começar com o Humberto e vou perguntar, não quem sou eu, vou perguntar quem você é. Quem você é? Então, eu faria uma auto-observação estilo de Kardec, né? Começaria, o que sou eu, né? Então, eu me auto-observando, eu sou um corpo físico, o corpo físico mais evoluído que é entre os seres que habitam o nosso planeta, é um corpo físico perfeito, com um funcionamento quase fantástico, que a gente não tem todo o conhecimento, porém sei que esse corpo físico vai perecer em alguns anos, e não vai existir mais. Também observo em mim que eu penso, como de Sócrates, penso, logo existo. Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, eu tenho um desejo dentro de mim de aprender, eu tenho um desejo de conhecer, de fazer inúmeras coisas que me animam, e isso não perece. Então, eu sou o que não é corpo, eu sou aquilo que não perece, eu sou aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que evolui, ou seja, eu sou uma inteligência. E uma inteligência eu entendo como Jesus nos falou, somos a semelhança e a imagem de Deus. Somos Deus, uma inteligência suprema, nós, uma inteligência em desenvolvimento, uma inteligência em início de evolutivo. Então, em outras palavras, poderíamos dizer que somos, eu, você, ela, todos nós, somos cada um, obviamente, um espírito imortal. Espírito mortal. Isso é importante deixar bem claro que, afinal de contas, o que a gente é, né? A nossa essência, essa inteligência que você falou,
É um princípio inteligente que evoluiu através dos reinos inferiores da natureza, talvez alguns vindo de outros globos habitados, fizeram sua trajetória evolutiva e que hoje estamos aqui na Terra, nós vamos ver isso nas próximas perguntas, mas importante é isso, que nós existimos antes deste corpo físico e continuaremos existindo depois, porque somos imortais. Aliás, fazendo aqui uma observação bem curtinha, né? Diferente de Deus, que é eterno. Então nós não somos eternos. Deus é eterno porque não teve começo e não terá fim. Nós tivemos um começo como princípio inteligente e não teremos fim. Essa é o complemento. Com você ainda, a segunda pergunta. Então já sabemos que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, né? Deus nos criou assim. E nós desenvolvemos as nossas potencialidades rumo à perfeição relativa, porque perfeição absoluta é só de Deus mesmo. E aí a segunda pergunta, de onde eu vim? Então, de onde você veio? Todos nós. Sendo eu uma inteligência, oriunda da inteligência suprema de Deus, eu sendo imortal, espírito, né, como um espírito imortal, vamos dizer que é a denominação que usamos para definir essa inteligência viva, filha de Deus, eu só posso servir de um plano espiritual, né, uma casa espiritual, ou seja, uma dimensão onde eu viva sem esse corpo físico que eu tenho hoje, né. Eu vindo de lá sendo minha casa, eu me pergunto, mas por que eu não lembro dessa minha casa, né? Eu tenho vagas noções, mas não lembro como é que é essa minha casa espiritual, uma vez que eu estou aqui de passagem, que eu estou aqui num aprendizado. Nós temos como buscar isso através de ligando os ensinamentos de Jesus, confrontando esses ensinamentos verdadeiros com aquilo que se sabe do plano espiritual através dos espíritos sérios que se manifestaram e que foram psicografados aqui na Terra. Ou seja, a nossa casa espiritual, ela é muito perfeita. E a nossa casa atual, ela é uma cópia muito imperfeita do que é a nossa casa verdadeira. Nós viemos desse lugar. Estamos aqui para quê? Para nos desenvolver a ponto de ficarmos aptos, evoluídos moral e intelectualmente, para podermos habitar definitivamente o nosso lar, onde nossos irmãos mais evoluídos, os espíritos mais evoluídos já habitam. E essa é a nossa busca aqui, encarnados nesse órgão. Você falou ali de comprovação através da mediunidade, né, da psicografia, de relatos, as revelações dos espíritos. A doutrina espírita existe esses dois lados de construção. O lado Kardec frisava inclusive isso. O lado da revelação dos espíritos por iniciativa deles, porque ninguém na época se procurou, não se invocava os espíritos para saber, entender essas coisas que nós estamos discutindo hoje aqui. Foi iniciativa deles, em fenômenos espontâneos, fenômenos físicos, das mesas girantes, de pancada nas paredes, que chamaram a atenção das pessoas e se começou a estudar. E, por outro lado, existe a construção humana, que foi o trabalho de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, sistematizou todos esses conhecimentos, essas informações provenientes do mundo espiritual, e as catalogou, classificado, bonitinho, e é o que nós conhecemos hoje como o corpo doutrinário da doutrina espírita. Mas existe também outro aspecto que nos revela, digamos assim, por fatos, que é a própria reencarnação, né? Então, até esses dias eu comentei que muita gente diz, mas ninguém veio de lá para contar. Então, certo, não existe a vida após a morte. Então, olha, já há quanto tempo que nós temos as visitas dessas espiritualidades e a reencarnação estudada pela própria ciência materialista. Porque muitos estudiosos, nos grandes centros europeus e nos Estados Unidos, esses estudos a respeito da reencarnação ou sobre terapia de vida passada, que acaba trazendo o problema da reencarnação à tona também, eles não são espíritas, são cientistas, no máximo espiritualistas ou curiosos, e eles acabam também trazendo essa comprovação através da reencarnação. Agora eu digo aqui para a minha direita e pergunto para Hildo, faço a terceira pergunta.
Então ele já respondeu quem nós somos, de onde nós viemos, e agora a pergunta, qual é que é a terceira pergunta? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos? Para que a gente reencarna? Bem, a vida é a continuação de uma existência que é imortal. O objetivo da vida é a evolução. Como a evolução é um processo, cada um de nós constrói esse caminho superando os limites e desenvolvendo os nossos potenciais. É um caminho percorrido livremente pelo espírito, pelo ser, que interage consigo, com o outro, com a natureza, com o universo. Através das diversas existências, nós vamos adquirindo maturidade espiritual. Por isso, Deus nos oportuniza a encarnação para nos fazer chegar à perfeição, como disse Wilson, a perfeição relativa. Para tanto, é necessário que experienciemos aqui as provas, as expiações, cumpramos as nossas missões, contribuindo desta forma com a criação. Este é o objetivo de aqui estarmos. Mas é uma questão muito interessante que muita gente, Humberto e Ilde, pergunta, mas por que Deus se Deus é perfeito e é bondade, é perfeição, é justiça e tudo, por que Ele não nos criou pronto já? Que daí a gente não sofria, porque a gente não cometeria, sabendo da verdade, moralizados, a gente saberia o que pode, o que não pode fazer, o que é bom, o que não é bom para nós. Então Deus poderia ter nos criado prontos já, perfeitos, E os Espíritos nos instruem que Deus quer que nós nos construamos a nós próprios, do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Então Deus coloca em germes todas as faculdades de que nós necessitamos para progredir, para atingir esta perfeição relativa. Mas é trabalho nosso, mas é mérito nosso também. Então nós somos responsáveis tanto pelos acertos como pelos desacertos. Daí a lei de justiça, através da lei de causa e efeito, se expressa em nós, não punindo, porque Deus não pune, mas são leis imutáveis, que funcionam por si mesmas, porque Deus as criou perfeitas. Então Deus não interfere nos nossos pequenos acertos e erros do dia a dia. As leis vão trabalhar por si próprias e fazem com que nós sejamos recompensados pelas boas ações, pelos nossos esforços de melhoria, e que a gente acabe recebendo os resultados negativos quando nós nos desequilibramos e praticamos o mal contra nós mesmos ou contra terceiros. Aí tem a quarta pergunta, Tudo bem, então somos espíritos imortais, viemos do mundo de uma dimensão espiritual, porque não estamos aqui numa primeira existência, já tivemos muitas outras vidas. Não viemos do nada, nós já existíamos antes de nascer, chegarmos ao berço da nossa casa. Sabemos que nós estamos aqui para evoluir, para progredir, para termos merecimento de avançarmos. E iremos para onde? Bem, a morte atinge tão somente o corpo material, que é perecível. Mas a alma, o espírito, nada sofre, pois sobrevive ao fenômeno chamado morte e prossegue a sua caminhada incessante rumo à perfeição, que é a meta para a qual fomos criados. Então, o nosso objetivo final é esse, não é, Wilson? A perfeição, a felicidade. Então, ao desencarnarmos, retornamos à casa de onde viemos. Buscando sempre a nossa melhoria, as nossas transformações, para que cheguemos a essa perfeição relativa. Nós retornamos, como dizem os espíritos, eles gostam de dizer que é retorno à nossa verdadeira pátria espiritual, Porque as reencarnações, o ciclo reencarnatório, ele não tem o número exato de reencarnações. Nós até já foi motivo de uma pergunta aqui para o Espiritismo responde sobre isso. Depende de quanto
cada um, por isso que nós falamos que depende do mérito, né? Aquele que estuda mais, que se esforça mais, que trabalha mais para o seu aprimoramento, procurando eliminar as suas imperfeições e estimulando as suas virtudes, cultivando as virtudes, ele vai chegar mais na frente. Mas o ponto de largada e o ponto de largada e o ponto de chegada é o mesmo para todos, né? Mas depende o trabalho que cada um se empenha para conseguir isso aí. Então, o retorno à pátria espiritual vai se repetir através da reencarnação por um número de vezes, diferente, portanto, de indivíduo para indivíduo, mas vai chegar um momento que a gente não vai necessitar mais das experiências trazidas pelos corpos grosseiros como são os nossos, né? Por isso que nós temos um outro corpo mais sutil, né? Que é o perispírito, que é o que sustenta, vamos dizer, que envolve o nosso espírito e que faz a conexão do nosso ser espiritual com o nosso ser material, né? E também, só complementando, que Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai, nossas casas, né, pode-se dizer assim, nossas casas espirituais, elas também evoluem, né? Sim. E em inúmeros níveis de progresso, conforme o progresso de cada um de nós. Então, alguém de nós que realmente trabalha, se esforça e evolui, ele vai vivenciar a experiência de uma nova fase do seu desenvolvimento em um plano espiritual mais elevado, e depois mais elevado, e assim sucessivamente, até chegar-se à angelitude, que é o destino de todos nós, que seria, vamos dizer, a nossa casa suprema. Porque a gente tem nós encarnados, nós temos uma dificuldade muito grande para às vezes entender isso e perceber como uma realidade, porque nós estamos acostumados a tratar só com com as informações, as percepções que nós temos através dos sentidos físicos. E são 5, são os básicos, mas existem outros, né? Então, para nós fica muito difícil, às vezes, imaginar como é que é essa vida além túmulo, né? Como é que são esses outros mundos? Porque nós não estamos... Mas nós temos que nos habituar a entender que existe outras coisas além do corpo grosseiro, né? Tem muita coisa, o ar que nós respiramos é um exemplo típico. Ele é essencial à vida. E nós não enxergamos, não é verdade? Nós vemos, às vezes, certos elementos que compõem a atmosfera, o ar, por exemplo, quando a umidade muito grande se condensa, aí a gente enxerga até um efeito parte dos componentes dessa atmosfera, mas nós precisamos de oxigênio, e o oxigênio não é visível, ele é real, né? Então, a vida espiritual, com a existência desse corpo que o Humberto citou aí, o perispírito, o perispírito é a maneira pela qual é tão importante quanto o próprio corpo físico para nós, né? Em maneira de se identificar, de se relacionar, de arquivar as memórias, as próprias condições espirituais como um todo. Tem um tempinho para você fazer o fecho, se quiser. Então, é muito importante, né, que nós abrimos, né, que nós façamos essa abertura das janelas para esses sentidos, que não são só, como você disse, os 5, para que a gente tenha essa possibilidade de perceber que a nossa vida vai muito além do que nós imaginamos, do que nós tocamos, do que nós sentimos. Então tem muito mais coisas, e dependendo do nosso trabalho aqui enquanto encarnados, é que nós voltaremos para a casa espiritual, mas para um plano, como disse o Humberto, melhor do que aquele do qual viemos. Isso aí. Depende só de nós. Muito bem, então nosso tema livre de hoje fica por aqui, nossos demais quadros na sequência. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes. E ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.
Olá! Hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos ver uma história do livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. É o item 10, o mais difícil. Começa assim: Jesus estava à beira de um lago, tranquilo, refletindo, quando os apóstolos Tadeu, Tiago, João, Bartolomeu e mais um moço chegam até Jesus, aproveitando aquele momento de descontração, de tranquilidade, e começam então a fazer perguntas para Jesus. E a primeira é essa: Senhor, qual é o mais importante da lei na vida dos homens? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eles então se empolgaram e perguntaram novamente: e qual a virtude mais preciosa? A humildade, respondeu Jesus. E o talento mais nobre? O talento mais nobre é o trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? E Jesus responde então: é a persistência no bem. E o mais alto dever? Amar a todos e servir sem distinção. Quando Jesus respondeu assim, então os apóstolos se esmoreceram e falaram: mas isso é impossível. É impossível servir, porque aonde nós estamos, por onde passamos, a maldade é um atributo de todos. Só recolhemos espinhos e ingratidão. Não importa o bem que façamos. Vemos homens de bens sendo caluniados, mãos criminosas querendo aproveitar o momento em que estendemos as mãos para fazer o bem. Enfim, só existe maldade. E diante dessas lamentações todas, João novamente perguntou: Senhor, que é o mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? E Jesus sorriu e declarou: o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem críticas, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. Então, um beijo no coração de todos vocês. Que tenhamos, que cultivemos a paciência. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. O nosso tema de hoje, em Cristo e nós no terceiro milênio, ele relembra aquele trecho dos ensinamentos de Jesus em que ele afirmava que era mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, se referindo certamente, acreditamos nós, a um cabo grosso feito de pelo de camelo, do que um rico entrar no reino dos céus. E quando nós pensamos nesse tema, muitas vezes, equivocadamente, podemos concluir
que então a riqueza é prejudicial, ela é inútil, que nós deveríamos desperdiçar os bens materiais, ou que o governo deveria, numa forma igualitária, né, que já se tentou em alguns países, fazer com que todos fossem pobres igualmente. E, na verdade, o ensinamento de Jesus não pode ter esse aspecto de desperdício, de desvalorização dos bens terrenos, porque foi Deus que nos permitiu o acesso a esses bens. Quando nós pensamos da riqueza, a primeira coisa que nos ocorre é que sem trabalho o homem não tem muito, não sente o próprio significado, não encontra a sua finalidade na vida, não sente a gratificação. A criatura humana, ela precisa se sentir útil, ela precisa produzir. E a riqueza legitimamente adquirida com o trabalho, ela é um dom, ela é uma possibilidade que pode expandir esses benefícios conquistados pelo esforço pessoal para beneficiar outras criaturas com oportunidades de progresso também. Aquele que centraliza em si provisoriamente, porque a vida humana com seus recursos é muito provisória, por empréstimo de Deus, apesar do seu esforço, do seu mérito pessoal, né? Uma grande facilidade material, pode produzir muito bem, auxiliando o progresso, tendo empreendedorismo, criando emprego, favorecendo o acesso à educação. Quantos benefícios que a riqueza bem conduzida, que o dinheiro bem conduzido pode produzir. O que é errado é a escravidão àquilo que se possui, o apego. Tanto a prodigalidade exagerada em que se desperdiça os dons da vida, como o apego, a escravidão àquilo que se possui, com medo de perder, com cuidados extremos, sem repartir com aqueles que precisam, são erros graves e que estão em dissonância com a harmonia do universo, com a bondade divina que tudo criou. A prova da riqueza é muito difícil. Por quê? Porque as tentações e as facilidades estão ao redor. É difícil se dedicar a auxiliar os outros abnegadamente quando você poderia estar viajando com todo o conforto para lugares lindos, em hotéis de luxo. Resistir a isso exige esforço, um comprometimento pessoal, um engajamento que só a maturidade espiritual, independentemente da crença, proporciona. A prova da miséria também é muito difícil. Ao rico é preciso desapego, um desapego produtivo, bem direcionado, sem prodigalidade, mas que propicie empregar esses bens em benefício comum. E ao pobre é preciso o desafio de vencer a revolta, porque a desigualdade aparente perante a lei divina, ela não se justifica. A desigualdade aparente de hoje é fruto não apenas daquilo que nós escolhemos ou construímos em outras vidas, mas é planejada para que nós possamos vencer os nossos empecilhos, as nossas dificuldades, superarmos as nossas deficiências e crescermos em trabalho, em produtividade, em generosidade, independentemente de termos a riqueza material ou estarmos agraciados também com a pobreza material momentânea. O que Deus nos pede é: sejam quais forem as nossas riquezas, materiais, espirituais, conhecimento, generosidade, o dom da alegria, que nós as repartamos, que partilhemos com o nosso próximo aquilo que Deus nos deu. Muita paz.